No meu caso, por exemplo, eu tenho uma filha linda chamada Helena, que tem 1 ano e 4 meses. Nós planejamos a chegada dela, com a graça de Deus, ela veio, e antes dela vir, então antes da gente engravidar, a gente já pensava em como que seria o quartinho dela, como que seria, se a gente faria enxoval, se não, compraria as roupinhas dela. E assim foi feito. Nós começamos a nos planejar à medida que, em seguida que a minha esposa ficou grávida, e nós planejamos então as primeiras etapas, né, que seriam as primeiras roupas, as fraldas, aquelas primeiras necessidades básicas, e em seguida a gente planejou um quartinho, a gente queria ter um quarto para ela, com as decorações que eu acho que toda mãe sonha muito mais que os pais, principalmente no caso da minha filha que é mulher. Mas a gente fez isso de forma antecipada. Nós fomos nos planejando e adequando a casa à necessidade da chegada dela. E em seguida, quando ela chegou, ela já tinha então um quartinho, já tinha as suas roupas. E como que a gente fez isso? Basicamente guardando uma poupança para a chegada dela. Então, quando ela ficou grávida, e aí toda a gravidez, a maioria das gravidezes ficam nos 9 meses, né? Então nós tivemos 9 meses praticamente, 8 meses, um pouco menos, para nos planejarmos. E assim foi feito. Nós começamos a guardar, a poupar um dinheiro por mês. Então nós estipulamos um valor e começamos a poupar aquele valor por mês para a chegada dela. E não é diferente para a festa do primeiro ano, não é diferente para o berçário ou para a escola que você querer colocar. Tudo na vida, na verdade, eu sempre bato nessa tecla aqui. É planejamento. Se você consegue planejar, e se no seu caso você não planejou a chegada do seu filho, mas você tem 9 meses, ou 8 meses, ou 7 meses para se planejar. Então, para planejar a vinda dela, como aquela necessidade básica, o que você vai precisar de gastar mais, em quanto tempo, se a licença, no caso de uma mulher, da mãe, é de 4 meses ou de 6 meses, se a partir da licença você vai precisar de colocar ela num berçário, numa escolinha, quanto que você vai pagar a partir desses 3 meses, dos 4 meses ou dos 6 meses. Isso que eu costumo dizer, antecipando a demanda, essa necessidade dessa despesa, vai te ajudar nesse momento, que é um momento novo. No meu caso, no caso da minha esposa, foi a nossa primeira filha, então era tudo muito novo, tinha muita coisa que a gente não sabia, mas nós começamos poupando dinheiro antes, para na chegada dela nós temos menos dificuldade com já tinha muita novidade para a parte da financeira ainda ser um problema. E aí veio 1 ano, nós fizemos a festinha de 1 ano dela, e aí muita gente brincou, ela não entende nada, mas era um sonho nosso, talvez seja um sonho seu fazer a festa de 1 ano, talvez na sua casa você possa fazer a festa, fazer os docinhos, e da mesma forma que você pode fazer, foi a forma que eu fiz, eu comecei a juntar o dinheiro para a festa, e aí quando chegou a festa, a gente conseguiu fazer a festa e não ficar descabelado depois da festa, que tinha conta para pagar, e aí foi na escolinha dela, e aí será, se Deus permitir, um próximo filho, a gente fazer esse planejamento. Então, hoje a dica não somente como se planejar para a chegada de um filho, mas e aí, e o filho quando chegar aos 18 anos, eu vejo muitos pais me perguntando, Diogo, meu filho tem 15 anos, eu não sei se eu vou conseguir pagar a faculdade dele com 18 anos, faltam só 3 anos, e aí talvez você aí de casa está se perguntando, mas 3 anos é muito. Não, não é muito. 3 anos são 36 meses que passam muito rápido. E provavelmente, se você não se organizar financeiramente, você não terá condição de arcar com isso. A gente vê cada dia mais as faculdades custando caro, menos chance de entrar numa faculdade paga pelo governo. Então talvez seja a sua hora, se está faltando 3 anos, se estiver faltando talvez 15 anos, talvez os próprios 18 anos, ou no meu caso, falta pelo menos 17 anos, talvez seja a hora agora de pensar assim, pensar em antecipar a necessidade, primeiramente num sonho. Quem dera, né, se Deus permitir que eu pague a universidade de minha filha, ou que você pague a universidade do seu filho. Então, por que não antecipar isso e começar a poupar desde agora? A gente fala muito no mundo globalizado, onde a gente precisa saber mais de uma língua, onde há necessidade sim de capacitação profissional. Então, quem sabe você não ajunta dinheiro e não poupa para daqui a um tempo seu filho poder ir estudar fora, estudar no Canadá, estudar nos Estados Unidos. Talvez não seja um sonho seu agora, mas seja um sonho do seu filho.
Então talvez seja a hora agora de você começar a poupar e pensando no futuro do seu filho. Quem sabe você pode dar isso a ele. Eu fico pensando assim, o quanto amor eu tenho pela minha filha, imaginando o quanto amor Deus tem por nós. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus preocupa com você e Deus quer que você tenha não essa preocupação como ansiedade, como carregar um peso, mas Deus quer que você tenha esse conhecimento para que você não tenha essa preocupação. E eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui hoje, dividindo o meu conhecimento com você, para que eu consiga abençoar a sua vida e quem sabe você conseguir maximizar aí tudo que você pode dar para os seus filhos. Então eu queria te abençoar hoje, nesse dia, passando um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco dessa vivência com a realidade de ter um filho. Eu tenho vários casos de pessoas que ganham muito pouco e conseguem ter uma vida próspera e várias pessoas que ganham muito e não são prósperos. Eu conheço muita gente com muito dinheiro e não conseguem sequer dormir porque estão endividados, estão com problema financeiro. Então depende só de você. Olhe para você, dentro da sua realidade, quanto que você pode ajuntar, quanto que você pode poupar, quanto que você consegue dar para o seu filho, o que você está fazendo para você entregar ou poder abençoar alguém. Então é isso que eu é nesse sentido que eu estou tratando com você. E é dessa forma que eu quero te abençoar. Se você puder, me mande um e-mail no diogoesuagrana@gmail.com, está escrito aqui na tela. Eu te envio uma planilha. Essa planilha é fácil de usar, eu já falei ela aqui várias vezes. Basta você colocar lá quanto que você ganha, basta você colocar as suas despesas mensais. Eu já expliquei em algum programa aqui. Você também pode conferir através do site da Rede Super, redesuper.com.br. Você pode olhar lá na Rede Super no De Tudo Um Pouco, que é o nosso programa. Você vai ver alguns vídeos que eu expliquei sobre a planilha, como usar a planilha, mas basicamente é lançando as suas receitas ou a sua receita, lançando as suas despesas, você começa a controlar o quanto que você ganha, o quanto que você gasta, obviamente que você sempre tem que gastar menos que você ganha, e a sua poupança, quanto que você quer poupar. E por que não, então, poupar para o futuro dos seus filhos. Deus te abençoe, um abraço, até mais.